Celulares gamers baratos. Bom, sem dúvida esse é um dos assuntos mais interessantes e também o que muita gente gosta de ver, já que a gente fala sobre celulares potentes. E já faz um bom tempo que eu fiz um vídeo sobre essa categoria de celular gamers em si, e de lá pra cá muita coisa mudou. Celulares novos foram lançados e principalmente os preços mudaram. Então no vídeo de hoje eu decidi trazer os melhores celulares gamers até R$2.500 pra você comprar hoje em dia. E antes de mais nada eu peço que você se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo novo que eu postar aqui. E é isso, vambora! Lembrando que todos os links e outras informações estarão aqui na descrição. E agora vamos lá, a lista vai funcionar da seguinte forma: os celulares mais baratos até os celulares mais caros na faixa de preço limite, sendo nesse caso aqui 2 celulares básicos, 3 intermediários e os 2 últimos sendo os mais potentes que temos nessa lista. Então serão 7 celulares no total. Agora vamos lá, começando pelo mais basicão que a gente tem aqui, a gente já tem o A16 5G. Ele é um celular bom, é barato e que apesar de não ser focado só em jogo, ele já é um bom celular para poder rodar jogos simples. A gente já tem uma tela boa de 6.7 polegadas, é uma tela grande até, com resolução Full HD Plus de 1080 por 2340 pixels, sendo uma tela Super AMOLED com 90 Hz em taxa de atualização, o que não é uma quantidade ruim, mas que poderia ser maior, principalmente para quem joga jogos de FPS. Em relação às suas câmeras, eu vou deixar uma coisa bem clara aqui, que meu foco nesse vídeo é trazer celulares com bom desempenho, então boniteza e câmeras será uma das coisas que eu menos vou dar prioridade. Continuando, a gente tem 3 câmeras traseiras, sendo uma de 50 megapixels, outra de 5 megapixels e mais uma de 2 megapixels. Além disso, a gente tem uma frontal também com 13 megapixels e a capacidade de gravação é até Full HD a 30 fps. Mas agora sim vamos ao que interessa, sendo nesse caso o processador. Aqui temos um Exynos 1330, que é um processador simples e honestamente ele não vai rodar tudo no máximo, obviamente, só que ele aí já bate em torno de 420 mil pontos no AnTuTu. Além de que ele pode sim engasgar em alguns jogos, né? Eu vou ser bem sincero que ele tem chance de engasgar em alguns jogos, e por ser um processador Exynos, ele tende a esquentar facilmente, ou seja, geralmente ele pode esquentar mais do que o normal, e esse é um problema que todos os processadores da Samsung têm. Eu não sei se ela já corrigiu, mas fica aí a informação. Já de memórias, a gente tem aqui duas versões com 128 ou 256 GB de armazenamento interno e 4 ou 8 GB de memória RAM. E agora vamos lá. Existe um pequeno problema hoje em dia que eu vou ser bem aberto com vocês aqui, que é 4 GB de memória RAM não tá mais servindo para bosta nenhuma. Eu recomendaria no mínimo 6 ou 8 GB de memória RAM, de preferência 8 GB, para poder você conseguir evitar algumas dores de cabeça com jogos e até mesmo com usos casuais do dia a dia. Isso porque de 4 GB, praticamente 1/3 é usado pelo sistema operacional e o resto é para executar tarefas em segundo plano, ou seja, não sobra quase nada para dar conta de jogo. Mas ok, continuando agora de bateria, a gente tem aqui o padrão que é de 5000 mAh de bateria. Temos aqui uma quantidade suficiente para durar algumas horas do seu dia fora da tomada, mas assim, se você realmente vai jogar muito nesse celular, ele não vai durar nem tipo 6 horas por aí. Só que você vai sim conseguir aí passar um bom tempo com esse celular fora da tomada. E agora vamos à conclusão final, né? É um celular interessante? É. Tem nível de seu preço, que é o de 850 a R$1.000 por aí, beleza. Mas cara, sejamos sinceros, você não vai conseguir extrair uma performance tão agradável assim em boa parte dos jogos de hoje. Então se você quiser um conselho, economizando uns R$300 a mais, você já pega o Poco M7 Pro, que querendo ou não é um celular mais potente e melhor. Já vem com um processador mais potente, vem com uma tela mais rápida e até mesmo um pouco mais de bateria. E mesmo assim, cara, eu vi pouca gente falando sobre ele, eu não sei o motivo, só que vamos lá. Nesse caso aqui, ele vem equipado com um processador de Dimensity 7025 Ultra da MediaTek, que é um processador mais forte, já vai dar conta de alguns jogos com gráfico no médio e tudo, fora que já marca aí 470 mil pontos no AnTuTu, e pelo preço ele tá valendo a pena em comparação a outros celulares mais famosos como A26, que mesmo tendo processadores bons, esse aqui se sai um pouco mais na frente. E bom, aqui em comparação eu diria que eles ficam quase que pau a pau com o Poco M7, né, ou seja, o A26 consegue aí bater uma performance parecida com o do Poco M7, só que o Poco M7, querendo ou não, acaba se saindo mais na frente. Embora ele tenha uma tela mais rápida com 120 Hz em taxa de atualização, ela já é uma tela um pouquinho menor, tendo aí seus 6.67 polegadas de tamanho e uma resolução de 1080 por 2400 pixels, com apenas um painel AMOLED. Porém, em compensação, a gente já tem aqui uma proteção Gorilla Glass 5 nessa tela, o que é um ponto bem positivo. Em relação às suas memórias, a gente tem aqui até 8 GB de memória RAM e podendo chegar até 256 GB de armazenamento interno, o que é o mínimo que eu recomendo se você quiser jogar e tudo mais, até porque ele não vai encher a memória
memória tão rápido, e além disso ele vai rodar os jogos com mais rapidez. Na parte da bateria, aqui a gente já tem uma bateria de 5.110 mAh, que não é aquela quantidade toda mais assim pra jogar, só que mano, pra realmente você jogar aqui, qualquer miliamperagem a mais já é lucro, tá ligado? Já no quesito câmeras, ele só tem duas câmeras traseiras, sendo uma de 50 megapixels e outra de 2 megapixels, além de uma frontal de 20 megapixels com capacidade de gravar em até Full HD a 30 fps também. E no geral, mano, se você não quiser investir tanto assim em um celular, mas ainda assim quiser ter um bom desempenho, esse aqui vai ser o melhorzinho aí na casa dos R$1.200, 1.300 por aí. Mas honestamente, esses dois primeiros salários que eu citei são de entrada, ou seja, são os básicos, como eu falei no começo. Então agora a gente vai começar aí para os melhores, no caso intermediários, sendo bem mais realista aqui, digamos assim. Então vamos lá, iniciando aqui com o A36 5G. A gente já possui aqui um celular com uma tela de 6.7 polegadas, também com um painel Super AMOLED em resolução Full HD Plus novamente, e já possuindo 120 Hz em taxa de atualização. Equipado nessa tela também tem uma proteção, sendo nesse caso aqui a Gorilla Glass Victus Plus, ou seja, é realmente uma tela boa para jogo. Com relação ao seu processador, a gente tem aqui o Snapdragon 6 Gen 3, que é um baita processador e vai rodar jogos com gráficos médios e até mesmo altos dependendo da situação, batendo em torno de 626 mil pontos no Tutu. Então você não vai ter tanta dor de cabeça assim. Apesar de eu não estar dando tanto destaque para as câmeras nesse vídeo, eu tenho que deixar vocês informados que elas são câmeras muito boas, tanto para gravação quanto para fotos, sendo 3 traseiras de 50, 8 e 5 megapixels e uma frontal de 12 megapixels. Fora que aqui a gente já tem uma capacidade de gravar em até 4K a 30 fps. E com relação às memórias, é basicamente as mesmas duas versões clássicas, uma com 128 e 6 GB de memória RAM e outra com 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno. E assim como as duas versões de memória não mudam, a bateria também é algo que aqui também não vai mudar, tendo aqui novamente 5.000 mAh de bateria. E assim, cara, o A36 está por volta de 1.400 a 1.700 reais por aí, mas é um ótimo aparelho para você jogar, quanto para outras atividades também. Só que se você quiser um pouco mais de potência, economizando uns 200 reais a mais novamente, ou até mesmo se tiver no mesmo preço, você consegue pegar o Poco X6 Pro. Ele é o último da lista de intermediários desse vídeo, mas também é o melhor intermediário que temos em quesitos de potência. Ele já tem configurações muito boas e entrega uma excelente performance pelo preço, que é de mais ou menos na faixa dos 1.600 reais por aí. Bateria é a mesma coisa que o celular anterior, ou seja, 5.000 mAh de bateria, e em comparação com o smartphone anterior, a tela desse celular aqui é do tipo AMOLED apenas e tem uma proteção Gorilla Glass 5, o que torna essa tela aqui um pouco mais inferior do que a do A36, que acabamos de ver aqui. De memórias, a gente tem aqui 256 GB de armazenamento interno e 8 GB de memória RAM, o que é um ponto bem positivo, mas ele também pode chegar até 512 GB de memória interna, juntamente com 12 GB de memória RAM, o que é um ponto mais positivo ainda. E sobre as câmeras, a gente tem 3 câmeras traseiras, uma com 64 megapixels, outra com 8 megapixels e mais uma com 2 megapixels. Já na frontal a gente tem 16 megapixels. E detalhe, esse celular já consegue gravar em 4K a 30 fps. Mas agora, indo logo para o que interessa, temos aqui o queridíssimo processador, sendo nesse caso aqui um Dimensity 8300 Ultra da MediaTek, que já é um baita processador e ele já vai dar conta de bastante coisa, tendo aí uma pontuação marcada na casa dos 790 mil pontos no AnTuTu. Mas agora, finalizando com o último celular mais potente da lista de intermediários, vamos encerrar com o Poco X7 Pro. Esse já é o penúltimo celular da lista, mas ele já é um aparelho muito bom pelo preço, que é menos de R$2.500. Ele já vem com uma bateria maior, sendo uma de 6.000 mAh, apesar de a gente ainda ter uma tela aqui que tem praticamente as mesmas especificações do Poco M7 Pro. Aqui a gente também tem alguns diferenciais, como no caso da proteção da tela, que agora é uma Gorilla Glass 7i, fora que ele já pode chegar a um brilho de até 3.200 nits, ou seja, é um celular que claramente pode te cegar, cara. Aqui de câmeras, no quesito resolução, em comparação com o Poco M7 não muda tanto, o que possivelmente melhora é o pós-processamento e a resolução da Ultra Wide, que aumenta de 2 para 8 megapixels. Mas chegando agora no queridíssimo processador, a gente tem aqui um Dimensity 8400 Ultra da MediaTek, que já é um puta processador potente e vai rodar bastante coisa. Ela tem mesmo uma pontuação de 1.026.000 pontos no AnTuTu, ou seja, é um celular bem potente. E com relação às memórias, você tem que prestar atenção agora no que eu vou te dizer, porque esse lance das memórias aí pode ser um pouco prejudicial se você fizer uma escolha errada. Vamos lá, você vai entender agora. A gente tem aqui no mínimo 256 GB de armazenamento interno e no máximo 512. Mas aí vem a parte que você tem que analisar bem antes de comprar. A primeira versão, ela vem com 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno. Já a segunda versão, ela vem com 256 GB novamente, mas já possuindo 12 GB de memória RAM. E a terceira versão vem com os 12 GB também, só que o que aumenta é só a memória interna, que vai pro máximo, ou seja, 512 GB. Então cuidado na hora de comprar. Mas agora a melhor parte disso tudo, mano, é o preço. Isso porque hoje, atualmente,
no momento que eu tô gravando esse vídeo e fazendo o roteiro, ele tá custando por volta de 1.800 a até 2.200 reais por aí também. Caso passe disso, é melhor você optar então por pegar o S24 FE. Ele já é um baita celular, podendo ser até melhor que alguns topos de linha potentes aí. Ele vem equipado com um Exynos 2400Z, que é um baita processador, e apesar de ser um Exynos e tudo, ele já consegue bater uma pontuação um pouco maior em comparação com o Dimensity 8400 Ultra, sendo nesse caso de 1.068.000 pontos. Já em quesito de tela, ele possui um tamanho de 6.7 polegadas em resolução Full HD Plus e um painel Dynamic AMOLED 2X com 120 Hz em taxa de atualização e uma proteção Gorilla Glass Victus Plus, ou seja, é uma tela muito boa. E diferente do Poco X7 Pro, esse celular aqui só vai até 8 GB de memória RAM e 512 GB de armazenamento interno. O que venhamos e convenhamos, embora seja um ponto um pouco negativo essa questão da memória RAM aí, que vem menos do que o celular anterior, você também pode optar nele mais para uso casual mesmo. Porque além dele ter tela boa, ele tem ótimas câmeras, tá? Sendo 3 traseiras e uma frontal. As traseiras tendo 50 megapixels a principal, 12 megapixels a ultra wide e 8 megapixels, que detalhe, essa de 8 megapixels é uma câmera telefoto para zoom, ou seja, qualidade de câmera é o que você vai ter nesse celular. Já na parte frontal a gente tem 10 megapixels. E outro detalhe interessante aqui é que a gente já pode chegar a gravar em até 8K Ultra HD a 30 fps e 4K a 60 fps, tanto na traseira quanto na frontal. Só que aí, cara, a gente já chega em um ponto que é meio decepcionante, tá? Até desmotiva um pouco, até porque quando você vai olhar a bateria desse celular, cara, ela só tem 4.700 mAh de bateria. Ou seja, menos bateria, menos tempo fora da tomada e menos tempo jogando, obviamente. Só que, cara, agora tirando a bateria, velho, analisando as outras configurações do celular, ele é um puta celular muito bom pra jogo e até mesmo pra uso casual do dia a dia, caso você não queira apenas jogar nele. Enquanto isso, ele tá sendo vendido por mais de 2.500 reais na Amazon e no Mercado Livre. Mas calma, em sites como a Kabum e Shopee, que ele tá saindo por praticamente 2.500 reais sem ultrapassar esse preço. Apesar de ele ser uma opção bem interessante, a gente também tem outra opção aqui, a última opção no caso, ou seja, o último celular dessa lista, que é no caso o Poco F7. Ele já é um celular que geralmente é comercializado por 2.500 reais também na Shopee e no AliExpress, mas eu indico esse celular mais para caso você queira realmente jogar e focar em jogo mesmo. Até porque se você quer câmeras boas, o Samsung é bem melhor. Já se você quiser extrair um pouco mais de desempenho, o Poco F7 é mais recomendado. Isso porque o principal ponto dele aqui é o processador, sendo nesse caso o Snapdragon 8S Gen 4, que em comparação com o Exynos 2400Z, a diferença de superioridade entre um e outro é muito pouca, quase que imperceptível. Diria que ficam quase que lado a lado o poder dos dois. A parada ganha mais vantagem quando ela chega na bateria, que aqui nos fornece 6.500 mAh de bateria. E além disso também porque ele tem uma tela com as mesmas características do Poco X7 Pro, mas aqui o tamanho é maior, sendo uma tela de 6.83 polegadas. É a mesma coisa que as câmeras também do Poco X7, ou seja, que 50 megapixels e 8 megapixels na traseira e 20 megapixels na frontal. Só que diferente do Samsung, o Poco F7, apesar de conseguir gravar em 4K a 60 fps na traseira, quando chega na frontal ele simplesmente não passa de Full HD. Não sei porque a Xiaomi meteu essa frescura nos celulares dela. E como eu disse antes também sobre as memórias do Poco X7 Pro, aqui no Poco F7 é a mesma pegada. Então novamente, cuidado com a versão de memória que você vai escolher. Mas agora, mano, sendo bem sincero, se tu for pagar 2.500 reais nesse celular aqui só pra jogo, beleza. Agora se tu quiser um celular que seja bom pra jogar, mas também seja bom pra outras funções, vá no S24 FE mesmo, porque esse aqui só tem beleza em desempenho. Até porque câmera e telas aqui são infinitamente inferiores ao celular da Samsung. Então, assim, fica meu conselho. Se quiser um celular pra fazer tudo, escolha o S24 FE. Se quiser um celular só com potência e outras coisas que seja focado em jogo ou tarefa pesada, vai no Poco F7 que você vai conseguir uma boa performance também. E bom, esse foi o vídeo. Deixem um like caso tenham gostado. Compartilhem pra me ajudar e ajudar quem precisa também em escolher um celular gamer. Lembrando novamente que todos os links e informações estarão aqui na descrição do vídeo. Minhas redes sociais estão na bio. Se inscreva para não perder nenhum vídeo novo e cada vez melhor como esse que eu postar. E é isso, mano. Eu vou ficando por aqui. Valeu e até mais. Tchau!